Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. E então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, fazendo esta nossa caminhada neste tempo comum, onde nós vamos caminhando com Jesus Cristo, que vai passando pelas cidades e os povoados, caminhando para Jerusalém, onde vai enfrentar os seus algozes, onde vai viver a paixão, a morte, a ressurreição. E durante esta caminhada, Jesus vai anunciando a boa nova do Reino de Deus, semeando a palavra no coração daqueles que se dispõem a ouvi-lo e também a guardar a sua palavra. E a liturgia de hoje, as leituras nos convidam, meus irmãos e irmãs, a abrir os nossos olhos e o nosso coração para pedir ao Senhor a graça de não nos deixarmos levar pela ganância, pelo acúmulo que nos afastam de Deus e das pessoas.
para não nos deixarmos seduzir pela cantiga do poder, do domínio e da opressão. Poder, cantiga esta, que muitos homens e mulheres do passado e do presente se deixam seduzir e se tornam escravos, como lembrava o Papa Leão hoje, daqueles que se tornam presas e presos pela riqueza. Enquanto nós que buscamos Deus, devemos fazer da riqueza e dos bens uma maneira de promover a fraternidade, a justiça, e assim nos libertarmos de tudo aquilo que pode atrapalhar exatamente esta nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. E quero trazer também presente hoje a figura de São Mateus, o apóstolo, cujo dia 21 de setembro celebramos sua memória, sua festa. O cobrador honesto que se faz discípulo de Jesus. Enquanto o cobrador Zaqueu, que nós conhecemos, era desonesto, mas vai se converter. O livro da primeira leitura, o profeta Amós, que era um vaqueiro, um homem que cuidava da terra, vivia no campo, é chamado por Deus em um tempo em que o rei, a sua corte, os nobres e os seus amigos se afastaram da aliança por causa da ganância, por causa da riqueza e do poder, e vão aproveitar o poder para oprimir, para machucar, para humilhar, para roubar os pobres. Por isso Deus chama o profeta Amós e o envia para que diante do rei e da corte dos nobres e dos ricos dissesse a eles que Deus não esqueceria a injustiça e a maldade que eles estavam praticando, sobretudo contra os pobres. Por isso a nós vai dizer: vocês que ficam esperando passar o sábado, já que o sábado é o dia do Senhor, não se fazia nada a não ser ir para a sinagoga, para o templo, para rezar. E ele vai dizer: vocês que estão lá nas sinagogas, nos templos, rezando para que passe logo o sábado, para poder voltar a adulterar as balanças, a humilhar os pobres com um par de sandália. Mas isto não será esquecido pelo Senhor, porque vocês estão usando dos bens e da riqueza para oprimir, para enriquecer e subjugar os pobres. Não é uma profecia distante no mundo em que nós vivemos, onde tantos homens e mulheres que se deixam seduzir pela riqueza, pela sede do poder, e usam este poder e esta riqueza não para o bem comum, mas para oprimir, para humilhar as pessoas. E nós, irmãos e irmãs, como seguidores de Jesus, precisamos estar atentos. Por isso Jesus, no Evangelho, vai fazer uma constatação e nos dar um conselho. A constatação é de que os filhos das trevas
são mais espertos que os filhos da luz em seus negócios. Os filhos das trevas que na calada da noite, em vez de governar para o bem comum, em vez de promover a justiça social, legislam e governam somente para os seus interesses. Por isso é que na calada da noite aprovam medidas e mais medidas que só beneficiam a eles, como a que agora foi aprovada pelos deputados federais, a PEC da blindagem da bandidagem, que os torna intocáveis. Enquanto nós, irmãos e irmãs, podemos ser julgados e investigados, eles não podem mais pela justiça, senão eles autorizarem, ou seja, se tornam homens e mulheres intocáveis. Tudo isto na calada da noite, que não vai favorecer nada a nossa vida, não é para o nosso bem, porque assim nós vamos ficar às escuras. Eles podem roubar, eles podem matar, eles podem fazer o que quiser e ninguém poderá fazer nada, porque estão protegidos pela lei. É o que o profeta Amós diz e o que Jesus também. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Mas o Senhor nos dá um conselho, que nós, irmãos e irmãs, devemos usar o dinheiro, a riqueza, não para isto, não para oprimir, não para humilhar, mas para promover a fraternidade. E começa, diz o Senhor, nas pequenas coisas, porque quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes. Mas quem é incapaz de ser fiel em uma coisa simples, não será capaz de ser fiel em uma coisa grande. O Senhor nos convida, meus irmãos e irmãs, a vigiarmos. Por isso, São Paulo nos pede para rezarmos pelas autoridades, por aqueles que nos governam, por aqueles que legislam, para que possam governar e legislar para o bem comum, para que possam usar do poder que nós damos a eles, usar deste poder, não para encher o bolso, não para enriquecer os seus, mas para promover a justiça e a vida digna para todas as pessoas, sobretudo para os pobres. Porque, meus irmãos e irmãs, nos diz Jesus que serão os pobres e as prostitutas, ou seja, os pobres e os pecadores, que irão abrir para nós as portas do céu. Serão eles, aqueles que muitas vezes nós desprezamos, aqueles que muitas vezes nós fingimos não enxergar e muitas vezes nós humilhamos. Serão eles, de Jesus, que irão abrir as portas do céu para nós. Então peçamos ao Senhor que nos dê a graça de, meus irmãos e irmãs, vivermos a fraternidade, vivermos a solidariedade, não deixarmos que os nossos bens, que o dinheiro seja o nosso Deus, mas que nos proporcione uma vida digna e nos ajude também a proporcionar uma vida digna para os irmãos e irmãs, sobretudo para aqueles tão amados por São Vicente de Paulo, os merecedores do seu amor, os pobres e os humilhados, para que um dia eles possam nos receber na morada eterna. E que o Senhor
Senhor nos dê esta graça de fazermos isso, de ouvir o seu conselho e de dizermos que nós só temos um Deus, que é o Senhor, que morreu, ressuscitou por nós, e não é o dinheiro que nos domina e nem nos faz dominar e desprezar os outros. Que o Senhor nos dê esta graça, que esta Eucaristia nos ajude a abrir os olhos do coração para enxergar em cada irmão e em cada irmã o rosto do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.